Olá, eu chamo Maria Bragança e este é o Aqui Há Mães. Hoje eu venho falar especialmente para mães, para pais de raparigas. A partir de quando é que eu devo levar a minha filha pela primeira vez a uma consulta de ginecologia? E o que é que eu posso esperar dessa consulta? Vamos espreitar o consultório da nossa especialista, a doutora Joana Lima, e perceber um bocadinho mais sobre este tema. Até já! O que eu gostaria de saber hoje é a partir de que idade é que nós devemos levar a nossa filha a uma consulta de ginecologia? Bem, isso é uma pergunta difícil. Eu diria que não há uma idade ideal ou uma idade que esteja estabelecida em que se deva levar uma adolescente, digamos assim, a uma consulta de ginecologia. De uma forma geral, diria que antes da menarca, a menarca é o nome que nós damos à primeira menstruação, diria que antes da menarca, a não ser que haja alguma queixa específica, alguma queixa vulvar, alguma coisa específica, não acho que faça sentido fazer uma consulta de rotina, a não ser que haja algum problema que preocupe a mãe ou a adolescente. A partir daí, diria que depende muito da adolescente, da fase em que está, da fase da sexualidade em que está, das queixas que tem, do aconselhamento que já teve. Penso que será muito variável. É sempre importante termos em consideração que a consulta é da adolescente e ela deve ser um encontro voluntário. Ela deve querer vir à consulta, depois de lhe explicarem para que é que serve a consulta e que a consulta é para ela, para as dúvidas dela e para o aconselhamento dela, de forma que ela possa crescer de uma forma mais saudável e mais segura, com as suas alterações anatómicas, com as suas alterações do humor, com as suas alterações menstruais, com as suas alterações na sexualidade, vivendo protegida e tornando-se assim então uma mulher segura, confiante e saudável. Se calhar a própria transformação do corpo pode mesmo ser um grande mote para trazer a filha a uma consulta. Sim, isso sim, principalmente se for uma alteração que esteja a condicionar algum problema, a adolescente, dúvidas, é muito frequente as adolescentes terem dúvidas, acharem que não são normais, porque têm os pequenos lábios maiores, assimétricos, porque a menstruação é mais abundante, porque tem dores. O surgimento dos pelos, há toda uma série de... A adolescência temos sempre que pensar que é uma altura de transição, uma fase de mudança, faz parte de todos nós, todos passamos por ela. É preciso os pais encararem a adolescente e perceberem e aceitarem que a adolescente já não é uma criança, mas também é importante a adolescente aceitar... Quais são as principais mudanças da puberdade? A nível físico, biológico, ou seja, na puberdade temos uma alteração hormonal, ou seja, há um despertar hormonal que vai condicionar na mulher o aparecimento da maminha, o botão mamário, o desenvolvimento mamário, vai condicionar o aparecimento dos pelos púbicos, dos pelos axilares. Começa também então a menstruação, a mulher começa a menstruar, no início de uma forma mais irregular. Isto são as alterações mais físicas. Há mães que se queixam um pouco do odor das axilas. Isso tem a ver com a fase, isso tem a ver com a fase hormonal. O pelo começa as alterações hormonais começam uma sudorese com um odor mais forte. É natural que a parte da região anatómica vulvar também fique diferente, os pequenos lábios começam a crescer. Há uma série de alterações que se fazem parte da adolescência. Estas alterações são físicas e são acompanhadas por todas as alterações psicológicas, emocionais, de criação da personalidade, que também é importante o ginecologista ter isso em conta quando aborda a adolescente. Quando começam a aparecer esses primeiros sinais físicos, é sinal, passa a expressão, que a menstruação estará por perto? Normalmente sim. Normalmente aparece primeiro o botão mamário, os pelinhos e a menarca, então a primeira menstruação será o passo seguinte. Por volta de que idade é que costuma aparecer a menstruação? É assim, vai variando. O mais normal será atualmente entre os 12 anos, por volta disso. Na consulta de ginecologia, como é que se faz a abordagem à adolescente ou pré-adolescente? Isso, mais uma vez, depende muito da adolescente. Eu acho que é importante que ela se sinta à vontade. E para isso temos de ver a questão do acompanhamento por um dos progenitores. Eu acho que os pais devem estar presentes e devem participar na consulta, mas também deve haver um espaço, uma abertura para que a adolescente, se quiser, possa falar a sós com o ginecologista, porque pode ter dúvidas e é importante transmitir à adolescente que não há dúvidas parvas, dúvidas sem sentido. Temos que pensar nos adolescentes de hoje em dia também como os adolescentes do imediatismo. Os adolescentes têm uma dúvida, pegam no telemóvel, vão à internet e tiram a dúvida, ou seja, eles são bombardeados com informação, muitas vezes má informação, outras vezes desinformação, e têm tudo o que querem na ponta do dedo. Vão ao telemóvel, estão a conversar connosco e ao mesmo tempo podem estar a mandar um SMS a um amigo. O mundo virtual, digamos assim, o mundo real, está presente.
Curiosamente, apesar de toda esta informação, eu acho que as dúvidas dos adolescentes hoje em dia serão muito semelhantes às dúvidas dos adolescentes de outra geração. Porque, neste caso, não por falta de informação, mas por excesso delas. Chega um ponto que preciso contextualizar. Exatamente. Não é? Eu acho que aqui o ginecologista pode ter um papel importante em clarificar, não é? Simplificar e ir de encontro às dúvidas do adolescente, nos mais variados temas, desde as suas alterações no corpo, parte sexual, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Há um inúmero leque de conteúdos que podem ser abordados numa consulta de ginecologia com o adolescente. A consulta tem de ser conduzida um bocadinho pelo adolescente, porque depende do adolescente que temos à nossa frente e das queixas que nos traz ou das dúvidas que nos traz. Uma adolescente, se calhar com alguma abertura, uma consulta ideal seria começar com a presença do progenitor e depois terminar com ela. Um bocadinho a sós, tem de haver também confiança, tem também para o adolescente perceber que os pais têm confiança nela, não é? Que nesta transição para a vida adulta, ela não é uma criança, não é um adulto, mas está a transitar para a vida adulta e também começa a ter alguma autonomia e alguma palavra a dizer sobre si mesma, sobre a sua saúde, não é? E começa a ter alguma responsabilidade sobre isso, também é uma transição importante. Ela também irá ter alguma vergonha de determinadas questões que tem muita curiosidade, não é? Muitas vezes sim. Claro que depende muito da adolescente, mas a maior parte das vezes sim. Numa primeira abordagem à adolescente, a consulta passa por uma conversa ou já parte então para o exame ginecológico? Bem, isto é um ponto importante e que é importante transmitir-se à adolescente. A consulta de ginecologia não implica sempre um exame ginecológico. Eu acho que os ginecologistas, há muito estigma em relação à consulta de ginecologia, o exame ginecológico é o culpado, não é? Ou seja, aquela posição, os instrumentos que utilizamos, é tudo um bicho de 7 cabeças e toda a gente tenta fugir a 7 pés. E penso que muitas vezes por causa disso é que a adolescente tem medo de vir à consulta de ginecologia, porque acha que vai ser invadida, que vai ser examinada, que vai haver ali um momento em que não se vai sentir à vontade porque tem de vergonha e que vai ter dor. É importante clarificar que a maior parte das vezes, a não ser que haja alguma queixa específica, alguma coisa que seja importante do ponto de vista médico, despistar, aí pode ser importante realizar um exame ginecológico adequado ao estado da adolescente. Claro que se nunca teve relações sexuais, vai ser um exame ginecológico diferente de um adolescente que já tenha tido atividade sexual. É menos invasivo. Exatamente. Agora, pode ser importante ou não ver. Agora, por rotina, não é feito um exame ginecológico. Normalmente é uma consulta de aconselhamento, de prevenção, de preparação para o futuro e para tudo o que lhe pode acontecer. Quer do ponto de vista de sexualidade... Era aí que eu queria chegar. Que tipo de dicas é que transmitem nesta primeira consulta? Assim, geralmente é uma consulta, assim, os pontos principais que eu acho que seriam importantes a abordar e que normalmente abordamos é o padrão menstrual. Pronto, falamos do ciclo menstrual, pode haver às vezes alguma questão com o ciclo menstrual, irregularidades menstruais, menstruações dolorosas, que é muito comum nesta fase, menstruações muito abundantes e que muitas vezes conseguimos aqui introduzir medidas que melhoram francamente a qualidade de vida da adolescente. E depois também passamos para a parte da abordagem da sexualidade. Quer do ponto de vista de contracepção, não quer dizer que se já vai introduzir um método contraceptivo, muitas vezes até introduzimos pelos outros efeitos, ou seja, para regularizar o ciclo menstrual, por causa do acne, que é uma coisa que preocupa muito a adolescente e que altera muito a sua... Não é? Exatamente, ajuda a controlar o acne e altera e muda muito a autoimagem da adolescente, a autoestima, que é uma fase também um bocadinho conturbada nessa fase e que o acne não vem ajudar. Ou seja, podemos abordar a contracepção na questão da sexualidade, também falamos das doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, a forma de as prevenir, forma de as identificar e quais são as consequências destas doenças para o futuro. Para a adolescente perceber que os atos dela agora podem comprometer a sua fertilidade no futuro, podem condicionar dores pélvicas crónicas no futuro, para ela perceber que o que faz agora vai implicar a sua saúde no futuro. No fundo, alertar para eventuais doenças e até para a gravidez. Exatamente, e também para a gravidez, claro que é o pânico de todos os adolescentes. E das mães dos adolescentes. Exatamente, claro que muitas vezes ao introduzirmos aqui a pílula, que é o mais comum, até para controlar o acne, as irregularidades menstruais, já estamos a introduzir aqui uma proteção também em relação à gravidez. Não é que se deva desleixar e é sempre importante referir que não protege das doenças sexualmente transmissíveis, é muito importante o uso do preservativo também, mas pronto, aqui já estamos a dar alguma segurança para esta nova etapa. Os pais aceitam bem esta introdução da pílula? Geralmente sim. Acho que hoje em dia cada vez mais os pais têm alguma abertura para isto e cada vez conversam mais com os filhos e penso que sim, cada vez é mais bem aceito. Onde é que se poderão dirigir os pais para esta primeira consulta? É assim, isto será muito variável. Claro que se a menina, se a adolescente tiver um problema
mais específico da parte da ginecologia, alguma dúvida mais específica dessa parte, ou simplesmente a mãe ou o pai sentir mais à vontade com o ginecologista, poderá ser o ginecologista. Mas se tiver um pediatra com quem a adolescente se dê bem, com quem comunique bem, ou um médico de família com quem a adolescente comunique bem, este aconselhamento mais geral poderá ser feito também por essas duas outras especialidades. A partir de hoje já estamos todos um pouco mais elucidados e até descansados. Já percebemos quando é que as raparigas começam a fazer exames ginecológicos, quando são mais invasivos, menos invasivos, e que tipo de conversas é que as médicas têm com elas e se as mães, neste caso, devem ou não estar presentes nas consultas. Espero que tenham gostado e que nos acompanhem desse lado, semana após semana, para os novos temas que eu vou trazendo. Até lá!